Novamente bem-vindos ao canal. E nessa videoaula nós iremos começar a falar sobre os tipos de reprodução, caracterizando primeiramente a reprodução assexuada. Bom, primeiramente nós sabemos que a reprodução é importante, ela faz parte do ciclo vital dos seres vivos e é ela que vai garantir a continuidade da espécie, ou seja, vai perpetuar a espécie no meio ambiente. A reprodução assexuada, ela vai acontecer entre indivíduos que vão se reproduzir sozinhos, ou seja, o indivíduo se reproduz só. Ele não necessita de um parceiro sexual, ou seja, não há relacionamento sexual, por isso assexuado, o prefixo a indica não no grego, não há relacionamento sexual, o indivíduo se reproduz sozinho. Consequentemente, não há produção de gametas, que são as células reprodutoras. E se não há produção de gametas, não há mistura de material genético do pai com o material genético da mãe, consequentemente, ela contribui pouco para a variabilidade genética entre uma mesma população, mas apresenta algumas vantagens, como por exemplo, ocorre com maior rapidez e com menor gasto energético do que a reprodução sexuada. Existem diversas formas desse tipo de reprodução e a gente vai nessa videoaula caracterizar algumas delas, como a esporulação, a cisciparidade, o brotamento, a partenogênese e a reprodução vegetativa. Vamos lá conhecer cada uma delas. Começando pela esporulação. A esporulação ela ocorre em alguns fungos, algas e certas plantas inferiores, como as samambaias e os musgos. A esporulação consiste na produção de esporos, que são células resistentes e capazes de manterem-se latentes, ou seja, adormecidas, até que o ambiente apresente condições favoráveis para que ocorra o processo da germinação. Aqui na imagem a gente observa um pão embolorado, né, cheio de fungos, repleto de fungos. E essa parte visível, não é isso? Se você tocar, você vai ver, vai soltar alguns grãozinhos. Esses grãozinhos são os esporos. Visualizado ao microscópio, se eu pegar um pedacinho desse pão e visualizar ao microscópio, eu vou ver mais ou menos isso aqui. A estrutura do fungo com as suas hifas, né, os seus filamentos celulares, a estrutura reprodutiva, que é o esporângio, onde ocorre a produção dos esporos. Quando os esporos estão amadurecidos, eles são eliminados no ar e através do ar eles são transportados para os diversos locais. Se eles encontram condições favoráveis, ou seja, o alimento disponível, a temperatura ideal, eles começam a germinar e aí vai se proliferando e contaminando todo o alimento, como a gente observa aí no caso do pão embolorado. E aqui nessa outra imagem, a gente tem a folha de uma samambaia. Em alguns períodos do ano, a samambaia, né, que é uma planta ornamental usada aí na decoração de muitas casas, muitos jardins, em determinados períodos do ano é comum a gente observar esses pontos marrons na face inferior dos folíolos, das folhas das samambaias. Esses pontos são os soros que contêm os esporos. Quando os esporos amadurecem, eles são lançados no ambiente e podem germinar, né, começando aí, dando continuidade ao ciclo reprodutivo da samambaia, que vai favorecer posteriormente a formação de uma nova planta. A cisciparidade seria conhecida também como divisão binária ou bipartição. É um mecanismo de reprodução comum em micro-organismos em seres unicelulares, como algumas espécies de bactérias, protozoários, algas e fungos, onde a célula vai sofrer uma divisão e originar duas novas células, chamadas agora de células filhas, que serão idênticas entre si e idênticas à célula-mãe, a célula que lhe deu origem. Aqui no caso a gente tem uma micrografia, uma imagem de microscópio, né, de uma bactéria se dividindo, né, através do mecanismo da cisciparidade. No outro lado aqui nós temos a célula-mãe. A célula-mãe aumenta de tamanho, duplica seu material genético e depois, à medida que o material genético vai sendo duplicado, ela vai se partindo ao meio até originar duas células filhas. Então, esse é o mecanismo da cisciparidade, que é comum em seres unicelulares como as bactérias e os protozoários.
E aí nós temos o brotamento, ocorre a formação de um broto por meio de diversas divisões celulares no corpo de um indivíduo que após um tempo vai se desprender, esse broto se desprende e passa a viver e a se desenvolver de modo independente. Ocorre muito nas plantas, como exemplo aqui o cactus, né, com esses brotinhos. Se a gente destacar esse broto aqui e replantar, ele vai germinar, originar uma nova planta. E ocorre em animais como as esponjas. As esponjas são os animais mais simples existentes no ambiente, não se locomovem, não formam órgãos nem tecidos. Então, eventualmente, a esponja do mar ela pode originar brotos na lateral do seu corpo, e com o desenvolvimento do broto, ele se destaca do corpo da esponja, se fixa no substrato e origina uma nova esponja que será geneticamente idêntica à esponja que lhe deu origem. Então, essa é a reprodução assexuada pela técnica do brotamento. E nós temos a partenogênese. A partenogênese acontece quando um gameta feminino se desenvolve sem fecundação, ou seja, não há um encontro desse gameta feminino com um gameta masculino. O gameta feminino vai se desenvolver sozinho e o novo indivíduo recebe apenas a carga genética da mãe. Pode ocorrer em animais como abelhas, formigas, escorpiões e, eventualmente, em determinados peixes, répteis e anfíbios, estando presente também em plantas como a banana e como a uva Thompson, que é essa que está aqui representada na imagem. Eu vou já falar sobre ela. Aqui a gente tem um mecanismo de reprodução nas abelhas. Nós sabemos que as abelhas são insetos sociais. Elas são divididas em grupos, né, em castas, como a rainha, o zangão e as operárias. A rainha é a fêmea reprodutora, as operárias são fêmeas estéreis, que não se reproduzem. E a rainha ela pode se reproduzir tanto de forma sexuada, com a participação do zangão, que é o macho, ou pela técnica da partenogênese. Na partenogênese, aqui, ó, o que vai acontecer? O óvulo que ela produzir vai se desenvolver e originar o zangão, ou seja, o zangão, que é o macho das abelhas, né, o macho reprodutor, ele surge a partir da partenogênese que vai ocorrer com os óvulos da rainha. O óvulo, sem ser fecundado, vai se desenvolver e originar um novo indivíduo que é o zangão. E quando ela realiza a reprodução sexuada com o zangão, o óvulo dela é fecundado pelo espermatozoide dele, originando ou as operárias ou uma nova rainha. Tá? Então, a rainha, que é a fêmea reprodutora das abelhas, ela pode se desenvolver tanto por partenogênese, aliás, se reproduzir, perdão, não é se desenvolver, ela pode se reproduzir tanto por partenogênese, nesse caso, os seus óvulos sozinhos se transformam no zangão, que é o macho, não é? Ou de forma sexuada, tendo o seu óvulo aí fecundado pelo espermatozoide do zangão, e a partir dessa fecundação surge o zigoto, que vai dar origem ou às operárias ou à nova rainha. E aqui no caso dos frutos, os frutos que realizam a partenogênese são chamados de frutos partenocárpicos, como é o caso da uva Thompson e da banana, que não tem sementes. A gente identifica o fruto partenocárpico pela ausência da semente. Partenocárpico é o fruto que se desenvolve de um ovário não fecundado. Quando a gente estuda as plantas, a gente vê que a parte da flor que origina o fruto é chamado de ovário. Lá dentro do ovário tem os óvulos que serão fecundados para originar a semente. No caso da uva Thompson e da banana, não há presença de sementes porque esses frutos se desenvolvem sem a necessidade da fecundação do óvulo. No caso da banana, se você partir lá ao meio, você vai ver uns pontinhos pretos. Esses pontinhos pretos correspondem aos óvulos não fecundados da banana, tá? Então, a uva Thompson e a banana são frutos partenocárpicos porque se desenvolvem através da técnica da partenogênese. E a reprodução vegetativa. Esse tipo de reprodução ocorre em plantas. E ela tem esse nome porque nela os descendentes são gerados por meio de estruturas vegetativas como raízes, caules e folhas. Existem diversos tipos de reprodução vegetativa, que nessas imagens a gente vai caracterizar 3 delas, né? O primeiro
processo de desenvolvimento é a estalquia, que é a mais comum que a gente encontra. O que é a estalquia? Você simplesmente pega lá um galhinho da planta, um pedacinho dela, eu cortei aqui. Esse pedacinho do ramo, né, do caule, vai ter uma região chamada de gemas, que apresentam células germinativas. E se eu pegar esse galinho e replantar, não é isso, e cultivar, vai desenvolvendo uma nova planta. Então, a estalquia é um processo de reprodução vegetativa, claro que ocorre com a nossa ajuda. Se você for lá, retirar um galinho da planta e replantar, você está praticando a estalquia. Aí nós temos aqui no meio, não sei quem já teve a oportunidade de viajar para o Rio Grande do Norte, aqui a gente tem um pedacinho do maior cajueiro do mundo, que se localiza, se eu não me engano, no município de Pirangi, no estado do Rio Grande do Norte. O que aconteceu com esse cajueiro? Primeiro, ele sofreu uma mutação genética que fez com que ele crescesse demais, né? Ele ocupa uma área muito grande lá na região de Pirangi. E ocorreu com ele um processo chamado de mergulhia. O que seria a mergulhia? Gente, corrigindo aqui, tá? Eu acabei de pesquisar e vi que não é Pirangi, perdão, localizado no município de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. E ele sofre mergulhia. Por que mergulhia? Nesse processo, os ramos e caules flexíveis de algumas espécies de plantas entram em contato com o solo. E a porção em que isso acontece passa a produzir raízes. E surgem então novos ramos e outra planta idênticas à original, que vai se propagando cada vez mais. Se você tiver a oportunidade de visitar, ou quem já visitou, deve ter observado que ele tem, né, uns galhos caídos, depois esses galhos que se enterram, eles emergem. Então, por isso o nome mergulhia, né? O caule se enterra, e aí esse caule que se enterra, ele cria novas raízes e começa a gerar novos ramos e vai se propagando cada vez mais até tomar conta de toda a região. Então, aí uma opção para você, nas suas férias, visitar o maior cajueiro do mundo, que se localiza aí no município de Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. Ele se desenvolveu pela técnica aí de mergulhia. Aliás, se desenvolveu não, ele se espalhou pela técnica da mergulhia. E no último aqui nós temos o processo da enxertia. Então aqui a gente tem um raminho que foi enxertado no tronco de uma outra planta. O enxerto é uma técnica em que é implantada uma parte do caule que contenha determinadas estruturas de uma planta em outra, da mesma família ou espécie, que já tenha raízes, que essa planta já tenha se desenvolvido. Com o tempo, o caule implantado germina, como a gente observa aqui, ó. Esse caule vai germinar e vai se fundir ao tronco, gerando folhas, flores e frutos da planta original, mas fazendo parte de outra, né? Esse é o processo da enxertia. Então, estalquia, mergulhia e enxertia são algumas técnicas de reprodução vegetativa e tem esse nome porque nela os descendentes são gerados por meio de estruturas vegetativas como raízes, caules e folhas. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar com vocês acerca de alguns tipos de reprodução assexuada que os seres vivos podem realizar. Espero que tenham gostado, que tenham compreendido direitinho. Se acaso você gostou, dê o seu like, faça comentários, compartilhe o nosso vídeo com quem está precisando ter um pouquinho mais de conhecimento acerca desse conteúdo e sempre participe do nosso canal. Até a próxima, pessoal!